O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse em entrevista à CNN que as investigações referentes ao caso dos presentes sauditas é fruto de perseguição contra o pai. O 02 ainda afirmou que a Polícia Federal está, abre aspas, jogando a reputação da instituição no lixo, fecha aspas, com o inquérito, e questionou as diferenças de tratamento com Bolsonaro e Lula em relação a presentes diplomáticos. O deputado federal fez um apelo para que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, peça os presentes de volta para evitar ruídos diplomáticos. Eduardo afirmou que vai enviar um ofício à Embaixada da Arábia Saudita, independente da vontade de Jair Bolsonaro, para que a Arábia Saudita peça os presentes de volta. Bolsonaro decidiu, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Aí o Alexandre de Moraes, na sua generosidade, tirou o sigilo desse relatório, dessa investigação. E aí a gente descobre que, na verdade, não era 25 milhões de reais que estavam sendo investigados, mas 7 milhões de reais. E aí, depois de uma leitura mais minuciosa do relatório, se descobre que não era 25 e nem 7. Que, na verdade, as joias que foram vendidas, somando, dá 479 mil reais. 25 milhões, 6,9 milhões e depois 479 mil reais. E que as outras joias e relógios todas estão no acervo da Caixa Econômica Federal. Todas foram devolvidas. Então não houve desvio, nem formação de quadrilha, nem nada do que a imprensa está tentando fazer você acreditar. Na verdade, a situação já é tão ridícula que até a extrema imprensa esquerdista já percebeu esse ridículo. O filho da Miriam Leitão soltou uma matéria, e essa chamou a atenção. Miriam Leitão, esquerdista. Fala, o estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da Polícia Federal. Olha só, o infantil, grosseiro e irresponsável erro da Polícia Federal no relatório final do caso de joias contra Jair Bolsonaro fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até a suspeita entre grupos da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o presidente. E aí ele termina. Um vexame para a PF, que ajudou justamente a narrativa do principal acusado, a de perseguição política. Aqui, o jornalista da extrema esquerda, um grande passador de pano do Alexandre de Moraes, está dizendo claramente, olha, está parecendo perseguição política. E como não estaria? No relatório tem até mesmo quantas vezes Bolsonaro jogou na lotérica. Mas olha que curioso, Bolsonaro jogou na lotérica e nunca ganhou, gastou 2 mil reais. O contador do Lulinha ganhou mais de 400 vezes. Assessores do PT ganharam milhões de reais jogando na lotérica. E Bolsonaro, o incrível milionário que adora jogar na lotérica e nunca ganha. Que curioso, né? Um cara que, de acordo com o relatório da Polícia Federal do Moraes, é milionário, mas nunca ganha. E aí, então, esse relatório e essa histeria de perseguição do Alexandre de Moraes, ele se desconectou com o bom senso, com a razoabilidade das coisas, e ajudou a mostrar para todo mundo o nível de perseguição que existe por parte dele, por parte de alguns membros da nossa Suprema Corte e por parte daquele grupo que já é conhecido no Brasil como a Gestapo da Polícia Federal. Mas eu quero explicar para vocês as mentiras dessa notícia. Aluno de Alexandre de Moraes, ex-aluno, né? Para que a gente possa debater. Então, o agente político, conforme a Constituição, não é um servidor público. O servidor público é proibido de receber qualquer presente. O agente político, não. Isso era assim até o ano 2000. Ano 2000, presidência de Fernando Henrique, ministro da Casa Civil Pedro Parente. Ele faz a resolução da presidência número 3 de 2000 e cria o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então quem pode, a princípio? Presidente, governador, prefeito, vereador,
deputado estadual, deputado federal e senador. Tá claro isso? Eu quero que todo mundo tenha isso bem claro para entender a mentira dessa notícia e a injustiça dessa ação. E para dizer que a Polícia Federal é uma vergonha porque os seus delegados são concursados com concursos difíceis. Deviam saber. E não saberem disso é uma vergonha. Bom, em 2000, com a resolução da presidência número 3, que faz o Código de Conduta da Alta Administração Federal, o Pedro Parente, ministro da Casa Civil do Fernando Henrique Cardoso, faz um código que estabelece algumas hipóteses em que ministros, secretários e presidentes de empresas públicas possam receber presente. Já que eles são servidores e não podem, algumas situações esse código permite. E está nesse código, portanto, nessa resolução 3 de 2000, a hipótese em que ministro, secretário, presidente de empresa pública, os altos executivos da administração federal, podem receber presentes. Mas esse código não inclui o presidente da República. Ele deixa expressamente fora o presidente da República. Portanto, senhores, o presidente da República, pela legislação, pela Constituição, pode receber o presente que for. Pode ser um broche, uma caneta, um Rolex, um colar cravejado de diamante. Pode, porque a Constituição diz no artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer, nem é proibido de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. E não existe lei que proíba o presidente de ganhar presente e de ficar com ele. Existe uma legislação só que trata de presentes do presidente da República, que é a Lei 8.394 de 91, governo Fernando Collor, que diz que os presentes que um presidente ganha são dele, são privados. Não é do público. Essa lei diz isso. Mas existem alguns presentes que são de interesse público. E interesse público não é bem público. O público pode, a União pode se interessar, mas não é dela, é do presidente. Aí, 11 anos depois, sai o decreto 4.344 de 2002, que define o que é o bem pessoal, privado do presidente que ele ganhou de presente, de interesse público. E esse decreto, ele fala de bens de natureza arquivística, bibliográfica e museológica. Joia e relógio não tem natureza arquivística, bibliográfica nem museológica. Só se fosse o primeiro relógio de pulso inventado. Então, se ele tivesse ganho o primeiro relógio inventado pelo Cartier de pulso, teria natureza museológica, mas não é o caso. Mas mesmo assim, se tivesse interesse público, a União tinha direito de preferência. O bem continuava sendo privado do presidente. Ela pode comprar ou não. Então, nesse caso das joias, não pode existir crime, porque não tem lei anterior que o defina. Não pode existir pena, porque não tem prévia cominação legal. Não pode existir inquérito, porque não há crime. Então, tudo isso que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro, sacanagem, arrolados nesse inquérito autoritário, antidemocrático, ilegal, antijurídico, esse verdadeiro golpe contra o Estado Democrático de Direito, golpe violento, porque a polícia tem um monopólio da força, é uma vergonha.